Paz do Senhor, galera, tudo bem? Nós estamos iniciando hoje esse quadro chamado Pergunte ao Papai. Eu sou o pai da Giovana e do Danilo e de quebra eu tenho também a Daiane, que vira e mexe sai com algumas perguntas bastante interessantes. E muitas vezes os colegas dos nossos filhos acabam nos perguntando acerca de algumas coisas que trazem muito interesse para todos nós. E é interessante que hoje trouxeram 5 perguntas e eu gostaria de respondê-las todas com vocês aqui hoje, no início deste novo canal, neste novo quadro, que é o Pergunte para o Papai. O que a física quântica tem a contribuir com a fé e o Evangelho? O que a física quântica tem a contribuir com a fé e com o Evangelho? Bom, a física quântica tem muito a contribuir com a fé e com o Evangelho. Primeiro, eu fui profissional da área de saúde por 14 anos. E a gente percebe que, na grande maioria das vezes, quadros crônicos e quadros muito críticos, como de tratamento de câncer e outras doenças que precisam se prolongar os tratamentos, grande parte dos pacientes tem uma melhor recuperação quando eles fazem uso da fé. Muitos são aqueles que alcançam a cura total do câncer porque exerceram fé durante o tratamento. Eles louvavam, eles oravam, e algumas ciências paralelas, elas confirmam isso pela áurea da pessoa. A áurea é aquele arco de energia que é detectado por cores. Muitas vezes, as cores são mais intensas daqueles que exercem fé. É interessante na Bíblia nós lembrarmos que a física quântica, no mínimo que quem fez essa pergunta aqui deve ser um fã do Homem-Formiga, porque a física quântica ela estuda a matéria no nível subatômico ou no nível atômico. Ela vai falar ali dos elétrons, dos nêutrons, ela vai tratar da matéria num microscópio, naquilo que os nossos olhos não alcançam. Isto comprova na Bíblia a existência de tudo que existe e acontece no mundo hoje. A gente pode afirmar que tem muito a ver com a física quântica, porque a Bíblia diz que as coisas vieram a existir conforme a palavra de Deus. E os físicos quânticos de hoje, eles declaram abertamente que há indícios de que tudo que existe no mundo veio primeiramente por vibrações sonoras, ondas, isto é, elétrons que se moviam. Dentro da nossa fé, nós sabemos que tudo que existe no nosso corpo é por sinapse, né? O cérebro ele trabalha por sinapse elétrica. E estas sinapses é que mandam todos os comandos para liberar os hormônios, as enzimas e todas as vitaminas que o corpo precisa produzir para estarmos vivos, vêm de compostos que são gerados lá no cérebro da gente. Isto está falando do nível quântico, da física quântica. Coisas que acontecem e os nossos olhos não veem porque estão no mundo invisível, porém no mundo real. Assim também é a fé. Nós cremos em coisas que os olhos não viram, os ouvidos ainda não ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas são aquelas que Deus pronunciou e por conta disso nós cremos piamente que seja verdade. Sou da Umbanda e namoro um cristão, mas os pais dizem ser julgo desigual e não apoiam. O que fazer? Bom, a pergunta é: sou da Umbanda, namoro um cristão, os pais não aprovam porque dizem ser julgo desigual. Bom, conselho amoroso eu acho que ninguém deve dar, nem pai, nem pastor e nem ninguém. A escolha de quem nós vamos namorar, se relacionar e casar sempre deve ser de quem está no relacionamento. Agora, é sempre bom ouvir os pais acerca das escolhas que fazemos. Os pais parecem ter um sexto sentido quando eles aconselham, quando eles falam, quando eles alertam, porque os pais têm uma habilidade dada por Deus de enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Agora, em se tratando de você ser da Umbanda e o seu namorado ser um cristão,
O meu conselho também é, melhor vocês pararem esse relacionamento. Não que eu esteja contrário à religião, mas é simples entendermos um provérbio que diz, pode dois andarem juntos se um não estiver de acordo? Em algum momento da relação de vocês, vocês vão se chocarem no que diz respeito à crença, à fé e à religião de vocês. E uma coisa é certa, se os pais já não aprovam o relacionamento, se vocês levarem isso para o futuro, casando-se um com o outro, o que vai ser na vida de casado de vocês? Vocês vão receber os pais de ambos na sua residência com alegria? Vai haver uma tristeza? Vai gerar um desconforto? Então, a minha opinião é a seguinte, pode dois andar juntos se um não estiver de acordo? A minha Bíblia diz que consenso há entre as trevas e a luz, o bom e o mal, o justo e o ímpio, e aquele que serve a Deus e o que não serve. Então observe que são antíteses, são coisas contrárias. Eu não posso professar a mesma fé se a minha esposa fosse da Umbanda, porque eu não me permitiria entrar no centro de Umbanda. Como eu acredito que muitos umbandistas não viriam um culto pentecostal. Então, isto geraria problemas para o futuro relacionamento de vocês. Agora, no que diz respeito ao que sente o coração do homem, só vocês vão poder responder essa questão para o futuro. Espero ter ajudado. Com base no texto de Josué, capítulo 5, versículo 13 e 15, quem aparece a Josué? Um anjo ou o próprio Deus? Com base nesse capítulo de Josué 13, versículo 5, ali quem aparece a Josué é o próprio Deus. Na teofania é as aparições de Deus ou de anjos, como homens, como animais, como seres, como objetos. Nesta transfiguração de Deus para homem, Deus muitas vezes se apresentou desta forma aos seres humanos, como na visita para Abraão, ali era o anjo do Senhor, como quando ele aparece a Gideão, ali era o anjo do Senhor. Sempre que você encontrar na palavra de Deus a expressão o anjo do Senhor, não é um anjo qualquer, ele se refere a Deus. Este Deus manifestado em forma humana aos homens. A teofania é esta habilidade ou esta característica de Deus se apresentar aos homens de forma que o homem venha compreendê-lo, entendê-lo, não ter medo dele. Porque quando Deus se manifestou como Deus aos homens, muitos temeram. Nós temos um episódio lá em Êxodo e em Deuteronômio, que quando Deus se manifesta ao pé do Monte Sião, e o povo está ali reunido para ouvi-lo, o povo se escondeu atrás das pedras, porque o monte saltava, trovejava o céu, raios e fogo saía do monte, e a terra tremeu, e eles gritaram, Moisés, fale você mesmo com Deus, porque se ele falar a nós, nós morreremos. Então, a grandeza de Deus é tão maravilhosa, que se ele se manifestasse a nós como ele é, e o próprio Moisés disse, Senhor, eu quero te ver. Deus falou, se você me ver, você morre, Moisés. Então Deus passou por trás de uma fenda de uma rocha e deixou que Moisés olhasse ele indo pelas costas. Isto é, só a glória de Deus passou de frente de Moisés. E ele ficou uma semana com o rosto brilhando depois de ter visto a glória de Deus. Então Deus, para se manifestar a nós, ele precisa se transformar na aparência humana, porque senão nós não suportaríamos. Ali foi o próprio Deus que se manifestou a Josué. Evangelho que mais gostou de ler e por quê? Sem dúvida o evangelho que eu mais gostei de ler e que a maioria das pessoas também gostam de ler é o evangelho de João. O evangelho de João é o evangelho que trata da pessoa de Jesus Cristo como de uma forma muito mais pessoal. Ele mostra muito a humanidade de Jesus, mas ali está revelando, na verdade, a divindade de Cristo. E nessa divindade de Cristo, é tão maravilhoso você estudar o Evangelho de João, que você percebe a divindade de Cristo na sua humanidade.
A forma que Jesus tratava, o carinho, o amor, a receptividade das crianças, dos homens, dos velhos, dos pobres, tudo isso na humanidade de Cristo revelou a essência da sua divindade. E ele trata este evangelho de uma forma muito mais pessoal. Ele não está só relatando fatos que aconteceu, ele está trazendo traços da personalidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um conselho para você que deseja começar a ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, você vai se apaixonar. Muitos ateus que resolveram ler a Bíblia para tentar desmentir ou rebater alguma coisa da Bíblia, quando chegaram no Evangelho de João, se converteram a Cristo. Sobre predestinação, ou seja, pessoas destinadas a irem para o inferno. Não foi exatamente uma pergunta, né? Acho que a pessoa está precisando aprender um pouquinho de português, não é? Bom, nós não somos professores de português, mas vamos lá. Quanto às pessoas predestinadas ao inferno, perceba uma coisa, a Bíblia diz que tudo que Deus criou era perfeito, era bom. E depois que Deus acabou de criar todas as coisas, Deus olhou para a criação e disse que era muito bom, muito bom. Tudo que Deus criou era bom e perfeito. Haja vista que o homem que ele criou, ele chamou de sua imagem e sua semelhança. Ele nos criou para sermos o reflexo daquilo que ele é. Porém, a Bíblia diz que Satanás, outrora Lúcifer, um anjo de luz poderosíssimo, um querubim de classe única, um querubim ungido, ele tinha poder de dar ordens e de fazer cumprir estas ordens. E por causa de tanto poder que lhe foi dado, ele deixou com que isso subisse ao seu coração e a soberba tomou conta dele. E a partir daí ele começou a tramar tomar o trono de Deus. E quando ele tramou tomar o trono de Deus, ele subiu. E de lá de cima ele faz uma rebelião e leva consigo a terça parte do céu, como anjos rebeliados, que hoje são demônios, que trabalham para a destruição de tudo que se levanta como a favor de Cristo. É interessante nós pensarmos, então, que inicialmente todo homem nasceu predestinado para a salvação. Porém, o pecado, uma vez entrando no mundo, e Eva caindo em pecado, Adão caindo em pecado, o pecado passou como uma doença contagiosa a todos os homens. Logo, todos os homens estavam encerrados debaixo da mesma condenação. Por isso, Romanos, no capítulo 3, 23, vai dizer o seguinte: todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Perceba que todo o ser humano nasceu para ser salvo. Porém, o pecado fez com que toda a raça humana estivesse encerrada debaixo da maldição da morte eterna, que é o inferno. Então, entenda o seguinte: não existe por Deus alguém que foi já predestinado ao céu ou alguém que foi predestinado ao inferno. Inicialmente, todos eram escolhidos de Deus para ir para o céu. Mas quando o pecado entrou, houve um bloqueio, houve ali uma separação. Deus não está com os ouvidos agravados, nem com as suas mãos encolhidas, para que ele não possa nos ouvir e nos atender. Mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. Este pecado que separou o homem predestinou toda a raça humana ao inferno. Agora veio Cristo Jesus, restabelecendo, religando Deus aos homens e os homens a Deus. Cristo é o elo de ligação, o único caminho que pode ligar o homem a Deus. Sendo assim, predestinação é uma escolha que eu faço. Conforme as escolhas que eu vou fazendo na minha vida, Deus vai abrindo caminhos novos para que eu possa seguir. Então, o inferno não está predestinado por Deus alguém ir para o inferno ou ir para o céu. Está predestinado por Deus que aquele que aceitar a Cristo Jesus e receber o Senhor como seu Salvador, este está predestinado ao céu, se ele manter-se firme nesse posicionamento de servir a Deus, de crer no sacrifício de Cristo e de ter fé que o seu nome está escrito no livro da vida, está predestinado ao céu, se ele manter isso até o fim. Se ele não
der atenção a estas coisas, se ele acha que isso tudo é uma tolice, que esse negócio de livro escrito, de nome escrito no livro da vida é uma bobagem, ele já está predestinado ao inferno. Não foi Deus que predestinou quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. A minha escolha já dá um pré-destino de qual será o meu fim. Eu posso ir para o inferno, eu posso ir para o céu. Eu vou anunciar o pré-destino. É destinado ao inferno todo aquele que rejeita o sacrifício de Cristo. É predestinado ao céu todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe. Se somente Eva tivesse comido do fruto proibido e Adão não, o que aconteceria? Boa. Olha que coisa linda. Pergunta bem inteligente. Olha só. Só podia ser da Daiane, né? Ó, ela perguntou o seguinte: se somente Eva tivesse comido do fruto e Adão não tivesse comido, o que aconteceria? Somente Eva morreria. A história seria simples assim. Se somente Eva tivesse comido do fruto e Adão tivesse rejeitado o comer, isso teria acabado ali. A Eva morreria, Deus certamente faria uma nova mulher para Adão continuar a história da humanidade. Porém, nada está fora do controle das mãos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Criador. Nada há que esteja encoberto ou que passe desapercebido de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Na presciência de Deus, ou na sua onisciência, no conhecimento de todas as coisas, Deus já sabia que isso aconteceria. Por que Deus não evitou? Porque Deus é soberano. As escolhas do homem jamais impedirá os planos de Deus de darem certos. Perceba uma coisa, se a Eva tivesse comido e tivesse só ela comida, Adão de acesso, eu não vou comer, Eva chegaria ao final de 100, 120 anos, que era o número de anos que muitas vezes as pessoas viviam, e ela morreria e acabaria a história de Eva. Mas a vida, porque lá no jardim tinha a árvore da vida, eles comeriam daquele fruto e continuariam vivendo eternamente. Porém, há na tradição judaica uma história muito linda de amor dentro desse contexto, que diz o seguinte: quando Deus tirou a costela de Adão e trouxe a Eva para ele, a hora que ele acordou e olhou para Eva, ele se apaixonou de uma tal maneira que ela era uma mulher tão linda, tão perfeita, embora fosse a única. E diz a Bíblia, diz a história judaica, a tradição judaica, que ele amava tanto a Eva que ele sabia que comer daquele fruto traria morte. E então ele decidiu no seu coração o seguinte: bom, se Eva vai morrer, eu vou morrer com ela, porque eu não vou suportar a ausência de Eva. E então, mesmo sabendo que comer do fruto traria morte para ele, ele resolveu comer daquele fruto ao deixar a esposa morrer sozinha. Isto cumpre o que a Bíblia ensina, que o marido dê a vida pela sua esposa e a esposa dê a vida pelo seu marido, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. Coisa linda, né? História de amor maravilhosa. Bora. E a outra Tá chorando, né? A outra é só pra descontrair só. A pergunta é assim: pergunta por seu pai como ganhar o coração da filha dele. Bom, acho que primeiro tem que aprender a escrever, né? Brincadeira. Ó a pergunta do camarada: como eu faço para ganhar o coração da sua filha? Rapaz, para mim ganhar o coração da minha esposa, eu não perguntei pro pai dela. Né? Agora... Não, brincadeira. Veja bem, eu acredito o seguinte, eu acho de extrema importância, para ganhar o coração da Giovana, da Daiane, ou de qualquer outra moça que realmente seja uma moça de família, é muito importante você frisar ou se esforçar em ganhar o coração dos pais. Eu, quando quis namorar a minha esposa, eu apaixonei por ela, eu vi ela passando e nem sabia o nome, e falei, vou casar com essa menina, e todo mundo riu, e depois nós começamos a namorar.
Em uma semana de namoro, eu disse para minha esposa hoje, falei, ó, vai lá e avisa sua mãe e seu pai. Ela falou, não tenho pai. Eu falei, então vai lá e avisa sua mãe que eu tô indo lá te pedir namoro. Não, ela não vai deixar. Não, você avise ela que eu vou lá pedir namoro e depois a gente vê o que acontece. Então, quando eu me apresentei para minha sogra, eu coloquei o jogo aberto para ela, o que eu queria, qual era a minha intenção, e ela, por sua vez, também cantou a bola para mim direitinho o que ela esperava daquele que seria o futuro marido, o noivo da sua filha. Eu acho o seguinte, meu amigo, o primeiro passo para se ganhar o coração de qualquer moça é ser sincero, é abrir o próprio coração, é não ter medo de levar o toco, né? Quantas vezes a gente leva 10, 20 tocos para dar certo uma vez, né? Então, arrisque, vai para cima. Se você levar um não, se contente com isso e seja feliz. Vai estudar sofrência. Então, galera, Deus abençoe, espero ter ajudado em alguma coisa. E assim que surgirem mais perguntas, nós estaremos aqui à medida do possível tentando respondê-las para vocês, tá bom? Forte abraço, beijo no coração. Deus abençoe e fique com Deus. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Ronaldo, pai da Giovana. E nós estamos criando hoje esse... Por que você vai falar pai de Giovana se o canal não é meu? Ué, você que tá falando. Olá, eu sou o pastor Ronaldo Berbel, sou o pai da Giovana e do Danilo. E sempre eles me perguntam algumas questões. Ah, vai tomar banho ali, não dá, mano. Então você explica que é um quadro do seu canal, tá? Que não é um canal diferente, é um quadro do seu canal. Porque, tipo assim, é porque assim, deixa eu parar isso daqui.